Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente trazendo algum estudo bíblico para vocês. E hoje vai ser um vídeo muito especial, no qual eu vou explicar vários pilares do Evangelho e vou trazer também alguns argumentos, algumas reflexões com vocês. Então, esse vídeo em especial é o primeiro vídeo da série Chamados para Fora, no qual eu vou explicar sobre algumas doutrinas, né, sobre, enfim, espiritismo, mormonismo, enfim, adventistas. Vou pensar um pouco sobre os temas, né, mega igrejas e essas coisas. Eu vou tentar explicar com todo amor, com todo carinho, porque eu não estou aqui para ofender ninguém ou para ser o bonzão, o correto, mas sim para trazer reflexões. Então vamos lá, irmãos. Primeiramente, para começar esse vídeo é necessário entender uma coisa. Há apenas uma verdade para cada coisa. E foi dessa forma que o Criador fez o universo. Se a verdade for relativa, e se não der para aceitar isso, talvez não tenha como prosseguir aqui. Então, aceitando que há apenas uma verdade, né, e que o Criador criou o universo de uma forma harmônica, né, assim como a matemática, você faz os cálculos e eles se encaixam, né, com perfeição, essa Terra, as leis do universo são harmônicas. Senão, enfim, não haveria, entendeu? Como ter o universo no caos. Tudo converge para uma harmonia, para, enfim, a própria natureza, né, que o Pai fez. Então, beleza. Mais um argumento aqui. É impossível separar Jesus da Bíblia e do Velho Testamento. Por quê? Porque o próprio Jesus, né, o Messias, o Filho de Deus, ele mesmo citou na tentação do deserto o Velho Testamento para vencer o diabo. Citou versículos do Velho Testamento. Ele mesmo falou sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Adão, entende? Então ele corrobora com o Velho Testamento. E existem muitas pessoas que questionam, que falam que foi muito alterado. A Bíblia foi sim alterada, tem algumas palavras que não foram traduzidas perfeitamente, mas não é dessa forma que falam. A Bíblia é o livro mais sólido que nós temos, mais comprovado cientificamente, comprovado historicamente, né? Sodoma e Gomorra. Vou citar alguns exemplos. O dilúvio, né? Existem ciência comprova, guerras, civilizações, né? Nabucodonosor, entre várias e várias coisas comprovadas, que vocês podem deixar nos comentários, inclusive, para agregar no vídeo. E então vamos lá, agora eu vou começar. Não, deixa eu finalizar esse argumento aqui. Então, não tem como separar Jesus da Bíblia. Então tem as profecias, ele cumpriu mais de 300 profecias que estavam descritas no Velho Testamento. Que ele viria num burrinho, que mais? Que jogariam, né, com as vestes dele, que perfurariam ele, que nenhum osso seria quebrado, enfim, que ele seria escarnecido, injuriado, crucificado, cuspido, muitas e muitas coisas, né? E que ele morreria para lavar os nossos pecados, ele se entregaria por nós. Então, tudo isso já estava no Velho Testamento. Fora tudo que já estava no Velho Testamento, que eram sombras das coisas futuras. Por exemplo, o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Desceu para, enfim, o Hades, né? Foi lá mostrar que ele tinha vencido a morte, foi lá tomar as chaves do inferno, as chaves da morte, entre outras coisas que aí já entram em estudos mais profundos, né? Que ele foi no seio de Abraão, enfim. Mas aí já é outro tema para outro vídeo. Mas o que importa é o seguinte: Jesus fala sobre Ló, sobre Noé, então não tem como dissociar, entendeu? O Velho Testamento de Jesus. Entendendo isso, nós podemos compreender que a Bíblia é a coisa mais sólida que nós temos.
muito mais sólido do que outros livros que se dizem científicos, mas que carecem de fontes históricas sólidas. Então, irmãos, eu vou explicar o primeiro ponto bíblico que diverge do Espiritismo. Nós temos apenas uma vida e morremos uma vez na carne. Então, existe a segunda morte, né, que é o lago de fogo, que a Bíblia fala, né? Mas morremos apenas uma vez e temos uma vida nessa terra. Então, em Jó 14:12, agora eu vou ter que pegar a Bíblia aqui. Vamos lá. Jó, aqui. Tá, então em Jó 14:12, o que é falado? É falado assim: assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. Então, aqui fica muito claro, né? O sono dos justos, né? Que nós dormiremos até a ressurreição. Então, não há... Tem algumas coisas que têm espaço para interpretação, algumas parábolas, mas tem muitas coisas que são claras ao longo da Bíblia, que não é assim, eu vou interpretar do meu jeito, eu vou buscar a minha verdade. Nós temos que buscar não a nossa verdade, mas aquilo que é a verdade do Criador. E se nós buscamos diligentemente, com humildade, Ele nos mostra. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus e que tinha o Espírito Santo de Deus, falou em Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem em nenhum momento, a única ressurreição que há na Bíblia é a ressurreição de alguém que morreu e que foi ressurreto por um milagre, né? Por exemplo, o Lázaro, né? Entre outras pessoas ao longo da história. Por exemplo, o profeta Elias ressuscitou uma criança, o profeta Eliseu, Paulo ressuscitou um jovem que caiu da janela quando estava ouvindo o Evangelho. E também houveram milagres ao longo da história, recente também, mas vamos focar na Bíblia, né? Essa é a única ressurreição física, e a outra ressurreição é a ressurreição espiritual. No caso, Jesus foi o primogênito entre os ressurretos. Então ele foi o primeiro a ressuscitar e ir para a glória, de forma que nos foi prometido, né, pelo Evangelho, de que nós ressuscitaremos também e receberemos um corpo glorificado, o que é citado por Paulo, né, sobre o corpo glorificado que nós receberemos. Então não há espaço para várias ressurreições nessa terra, entende? Porque nós aguardamos as promessas de Deus que estão em Isaías, em Apocalipse, que é novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Então, a menos que você queira dizer que Jesus não é verdadeiro e crer em outro livro, não tem como você pegar frases de Jesus, falar, faça ao teu próximo como a ti mesmo, pegar meia dúzia de frases bonitinhas dele, não julgueis, enfim, perdoa o teu próximo, faz o bem, faz a caridade, mas negar a própria revelação de Apocalipse, que foi dada ao apóstolo João, por Jesus Cristo, em que ele fala sobre o que vai acontecer no fim dos tempos e sobre a nova Jerusalém, entende? Não tem como separar. E então, beleza. Ponto 2, né? Não devemos nos comunicar com espíritos, que é o que está escrito em Levítico 19:31, no qual é falado, por Deus, né? Não se comuniquem com espíritos de mortos, não se envolvam com adivinhadores, com feiticeiros. E tem outras traduções que falam, não se envolvam com médiums. Por quê? Porque não é da vontade do Criador que nós nos comuniquemos com espíritos de mortos, até porque muitas das vezes podem ser espíritos enganando as pessoas, e não a própria pessoa que morreu. Porque a Bíblia também diz que quando a pessoa morre, o espírito volta ao Criador, que o deu, e a carne volta para o pó. Então, a Bíblia também nos diz, Paulo fala, que o inimigo se disfarça como anjo de luz, né? Ele é astuto e enganador. Ou seja, né? Se Satanás e seus anjos podem fingir que são anjos de luz e fazer falsas aparições, por exemplo, de Maria,
para enganar as pessoas, mantê-las na idolatria, ele também pode fazer falsas aparições para manter alguém em uma crença que não condiz com a verdade. Então ele pode, como eu já ouvi muitos relatos, passar como se fosse uma enfermeira na frente do seu quarto, passar como alguém que já morreu da sua família, e aí você vai acreditar que é o espírito da pessoa que estava ali, mas na verdade são espíritos enganadores, porque não existe fantasmas, espíritos mortos vagando por aí. O que existem são anjos caídos. Deus não é Deus de confusão. Ele não permite que fiquem fantasmas, espíritos de pessoas vagando por aí. Terceiro, Jesus é o único mediador. O que está em 1 Timóteo 2,5, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ou seja, nós não devemos buscar outras pessoas que se comuniquem com espíritos para fazer essa mediação entre o mundo dos mortos, porque o nosso único mediador é Jesus Cristo. Não é nenhum santo que vai te ajudar, é simplesmente Jesus. E nós temos, óbvio, né, o Espírito Santo de Deus, que pode nos dar sonhos, pode nos convencer de algumas coisas, nos guiar, mas ele faz parte do Espírito do Criador, né, que habita em nós. Mas Jesus é o único mediador, nesse sentido de pessoa. O que mais? Quarto ponto, quem que é o Espírito Santo? Então, infelizmente, eu já li um papel espírita, e não que eu estivesse buscando isso, é porque estava, enfim, aqui em casa, por causa, enfim, do meu pai, e estava dizendo o seguinte, que o Consolador que Jesus prometeu era o Espiritismo. Mas isso é inverdade, isso não é verdade, gente. O Consolador é o Espírito Santo, enviado pelo Criador. Não há espaço para interpretação. Se você lê a Bíblia, se você buscar diligentemente com o Criador, ele vai te mostrar. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que Jesus prometeu que seria enviado para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele é algo espiritual, não é uma religião feita por homens, sabe? Não tem como. Então, assim, que mais? 5. No fim dos tempos, né, isso é falado por Jesus, por Paulo e, enfim, por outros profetas. No fim dos tempos haveriam falsos mestres e falsas doutrinas que enganariam a muitos. Então, meus irmãos, o que mais tem hoje em dia é heresia, são falsas revelações. Então nós temos livros que são revelados teoricamente por Deus, mas que não vêm de Deus. Então nós temos a revelação do Adventismo, que, enfim, fala que o quarto mandamento é o selo do Criador. Outras revelações, né, como o próprio livro dos Espíritos, porque não vem do Pai isso, não é da vontade do Pai. E são coisas que afastam a pessoa da verdade, que geram divisões e que acabam gerando confusão, né? Então, por isso que Jesus nos alertou, nos últimos tempos vão vir falsos mestres, falsas doutrinas, falsas revelações, espíritos enganadores, não creiam nisso, não creiam em outro evangelho, né? E Paulo fala, qualquer outro evangelho que vos for pregado, que não é este evangelho do reino, que seja por anátema, que seja amaldiçoado. Então, é isso. Ponto 6. Nós receberemos um novo corpo glorificado após a ressurreição dos mortos, como eu já falei anteriormente, e seremos semelhantes aos anjos. Então, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, enfim, Yahusha, o próprio Messias, falou em Mateus 22, né? Quando ele estava debatendo com os fariseus, eles estavam falando com quem que essa mulher vai ser casada na eternidade, se ela teve vários maridos, né? Porque eles morreram. E Jesus falou, vocês estão muito enganados. Na eternidade, vocês não se darão em casamento, nem casarão, nem terão filhos, porque vocês não, né? Porque eles não foram ao céu, eles não compreendiam as coisas celestiais. Mas ele estava falando a nós. Nós, seres humanos, seremos semelhantes aos anjos. Nós teremos corpos glorificados, incorruptíveis, no qual não haverá pecado, porque o Pai, ele é santo.
não habita o pecado com ele. Não há nada que contamine a cidade santa, nada sujo. Pessoas que tiveram experiências no céu falaram que não há uma folha velha, sabe? Uma folha apodrecendo. Lá as plantas glorificam a Deus, tudo glorifica a Deus, os animais, enfim. Mas aí eu já estou me desviando aqui. O que eu estou dizendo é que o Pai, ele é santo. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Apenas a incorruptibilidade podem herdar. Então, ponto 7. A humanidade não está evoluindo, né, como diz, porque esta religião se diz como uma revolução, uma religião científica, mas na verdade é pseudociência. Por quê? Porque ela está de acordo com o mundo, que diz que a humanidade está evoluindo e que a gente veio do macaco. Meus irmãos, isso é mentira. Nós não viemos do macaco, nós viemos do Criador que fez Adão, sabe? Então, o mundo jaz no maligno, o maligno cria falsa ciência, mente, porque ele mente desde o princípio, mas se nós formos buscar a verdadeira ciência, cientistas sérios, com método científico, nós vemos que muitas coisas não condizem com a ciência convencional e que, na verdade, a verdadeira ciência só concorda com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha como é que o mundo tá. Olha a quantidade de doença, de baixo QI, de baixa inteligência, de maldade. A humanidade não está evoluindo, ela está involuindo. Porque a genética de Adão era uma genética sem doença, uma genética perfeita praticamente. Ele era muito mais alto, inclusive, mas isso também é tema para outro vídeo. Muito mais forte, muito mais inteligente. Tanto é que ele nomeou todos os animais, né? Ele estava conectado com o Criador antes da queda. Então, a cada geração que passa vai acumulando os pecados e vai aumentando a quantidade de doenças, né? De mutações, vamos lá, como que é o nome, velho? Pelo amor de Deus, de câncer e dessas doenças, sabe? De vírus, bactérias. Então, é só você parar para observar o mundo ao seu redor e buscar chegar perto do Criador, que você vai compreender que nós estamos retrocedendo geneticamente, moralmente e espiritualmente. E é por isso que Jesus está voltando. Já está chegando no fim da humanidade. Vamos lá. Finalizando então. Eu trouxe vários argumentos, mas o mais importante não é você ser convencido pelo racional, é você ser tocado pelo Espírito do Criador mesmo. E perguntar para o Pai, para o Criador. Criador, a Bíblia mesmo é o seu livro, é o livro que vem de Deus. Enfim, nós temos que buscar com Ele, entendeu? Por mais que a lógica nos leva a crer na Bíblia, a crer em Jesus Cristo, mas mais do que tudo, é necessário buscar Ele. Porque Ele é um Deus bom. Você acha que se você perguntar para Deus pela verdade, se você pedir para Deus para Ele te salvar pela vida eterna, que Ele não vai te conceder isso? Que Ele não vai ir te mostrando o caminho? Ele vai te permitir ser enganado? Não, só que você tem que buscar a face dEle. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar com todo o seu coração mesmo, com vontade de viver, sabe? Então, assim, se o Espírito de Deus te tocou, clique no vídeo que eu deixei no primeiro comentário fixado, para entregar a vida para Jesus Cristo, para se render a Ele, para, enfim, fazer uma oração do pecador, uma oração de arrependimento, e para receber o Espírito Santo de Deus, receber pela fé, né, o seu nome no livro da vida. Que mais, irmãos? E fazer uma aliança de salvação, né, através do sacrifício de Jesus, que nos reconecta com o Pai. Então, assim, essas são as boas novas do Evangelho, né? O Filho de Deus que veio ao mundo. E é isso, sabe? Eu trouxe alguns argumentos, mas não sou eu que vou te convencer. Quem convence é o Espírito de Deus. Então, eu espero de todo o coração que pessoas sejam tocadas por esse vídeo e que
elas passem a ver de forma diferente a Bíblia e, enfim, eu só tô fazendo esse vídeo mesmo por amor. Eu quero que as pessoas sejam salvas, sabe? Que a alma delas sejam salvas e eu esteja com elas na vida eterna. Então, é isso, meus irmãos. Busquem a verdade e a verdade vos libertará. E o Criador, ele está de braços abertos para aceitar qualquer um, para perdoar todos, tá? O importante é buscá-lo. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se inscrevam para mais vídeos. Fiquem atentos porque eu vou fazer muitos vídeos bons a partir de agora, sempre buscando melhorar e servir a vocês da melhor forma. E, em primeiro lugar, agradar o Criador. Então, é isso, pessoal. Aguardem, porque vem muitos estudos bons pela frente e louvado seja o nome do Senhor. E até a próxima. Amém.